Bem, senhores, vamos a mais os nossos vídeos de revisão, este com a parte 4 de logaritmo, justamente para os nossos alunos que estão com dificuldade. Neste vídeo faremos o comentário dessas 4 questões e a prova dessas duas propriedades, que estão ou são as propriedades de potência. Comentaremos também algumas passagens sobre o cologaritmo, e bem como sobre os logaritmos neperianos, ou então os logaritmos naturais. Senhores, vamos iniciar os nossos vídeos sobre propriedades com o logaritmo de uma potência. Então, vamos considerar que sejam dados reais, no caso A maior do que zero diferente de 1, um real B maior do que zero e um N real qualquer. Senhores, o logaritmo da propriedade de potência, ou logaritmo da potência como é dito, temos que se tivermos um logaritmo de b elevado ao n numa base A, este n nós podemos trazê-lo para anteceder o símbolo do logaritmo, ele em produto. Ou seja, o logaritmo de b elevado ao n na A, podemos trabalhar com a aplicação dessa propriedade, chamada também propriedade do tombo, como n vezes logaritmo do b na respectiva base A. Senhores, vejamos aqui alguns exemplos bem simples, bem básicos. Por exemplo, se temos logaritmo de 3 elevado ao 5 na base 3. 3 elevado a 5 na base 3. Vamos aplicar a propriedade do expoente. Então, vamos trazer esse expoente e anteceder o símbolo do log em produto. Então, ficamos com 5 vezes, sempre é vezes, a descida do expoente a antecipar o log, o logaritmo de 3 na base 3. Senhores, podemos então aqui desenvolver um pouquinho, porque log de 3 na base 3, já vimos que é uma decorrência de propriedade da definição, e temos que o log de A na base A, lógico, com as devidas condições de existência, trabalhamos com ele valendo 1. Então aqui, senhores, vamos ficando como? 5 vezes 1, que é o log de 3 na base 3. E aí concluímos, porque 5 vezes 1 é 5. Ou seja, o logaritmo de 3 elevado ao 5 na base 3 é igual a 5. Gente, o logaritmo de 10.000, em que o log não vem expressa a base. Olha, gente, quando a base de um logaritmo não vem expressa, trabalhamos com essa base sendo 10. Ou seja, vamos aqui colocar o 10.000 justamente na base para aplicarmos a propriedade da potência e ver o que dá para a gente fazer mais. Então, ficamos, olha só, logaritmo de 10 à quarta na base 10, o logaritmo decimal. Aplicando a propriedadezinha do expoente, ó, vai ficando quem? Ó, 4 vezes o log de 10 na 10. E aí, senhores, mais uma vez, o logaritmo de 10 na 10, aplicando a propriedadezinha, ficamos com 4 vezes 1. E 4 vezes 1, 4, senhores. Então, podemos citar que o logaritmo de 10.000 na base 10, ou simplesmente lemos o logaritmo de 10.000, fica subentendido que está na base 10, ele tem por valor numérico o 4. Logaritmo, senhores, de 7 elevado ao 5 na base 3. Aplicando a propriedade da potência, ficamos aqui com 5 vezes o log de 7 na 3. Senhores, não tendo-se a tabela para calcular o log de 7 na base 3, ou em outras palavras, aonde nós estamos no princípio do estudo logarítmico, aqui, digamos, já passa a ser ou é uma resposta satisfatória. O item D, senhores, o logaritmo da raiz cúbica de 25 na base 5. Vamos então fazer o que com esse logaritmo? Vamos primeiro fatorar o radicando, em outras palavras, o 25. O 25 fatorado, senhores, é o 5 ao quadrado. Vamos aplicar no número do lado logaritmo, ou seja, no radicando, em outras palavras, na raiz cúbica do 5 ao quadrado, a transformação do radical para a forma de potência. Isso vai ficando como 5 elevado a 2 terços. Continua na base 5. E aí sim, gente, temos agora o logaritmo da raiz cúbica de 25 na 5.
numa condição de você aplicar a propriedade acima. Ou seja, mesmo esse expoente sendo fracionário, você o traz em produto para antecipar ou antecipando o símbolo do log em produto. Então, vamos ficar como 2/3 vezes o log de 5 na 5. Ora, mas quem é log de 5 na 5, senhores? Mais uma vez é o nosso 1. Ficamos a depender de 2/3 vezes 1. E 2/3 vezes 1, gente, é o próprio 2/3. Então, senhores, aí uma pequena ideia dos logaritmos de uma potência. Vamos aqui à prova dessa propriedade. Vamos provar então que o logaritmo de b elevado ao n na base a é realmente igual a n vezes o log de a na base, o log de b na base a. Senhores, uma das maneiras de provarmos isso é que vamos a essa prova considerar a definição dos logaritmos e os seguintes logaritmos. Ou seja, vamos a princípio considerar que o log de b na base a ele é o x, ou denominamos de x. Aplicando a definição, se log de b na base a é x, podemos aqui, aplicando a definição, ficar com a elevado a x igual a b. Senhores, vamos também agora denominar o logaritmo de b elevado ao n na base a igual a um certo y. Ora, aplicando mais uma vez a definição, ficamos com a elevado ao y igual a b elevado a n. Senhores, essas duas dependências, podemos trabalhar com elas fazendo como? Vamos substituir em 1, nessa situação, a situação 2. O que é que vem ser isso? Nós temos em 2, que a elevado ao y é igual a b elevado a n. Então, vamos usar aqui, substituir o 1 em 2, ou seja, onde AB, vamos usar o seu valor, que é o a elevado a x. Então, senhores, repetimos o AY, igual, repetimos, quem é o B na 1 é o a elevado a x, só que ele está elevado ao n. Senhores, aplicando a potência de potência aqui nessa afirmação, nessa igualdade, no segundo membro, podemos trabalhar com a elevado ao y, sendo quem? X vezes n. Repetimos a base, que é o a, multiplicamos expoentes. Ora, temos quem pela frente? Uma exponencial. Né? Passamos, cancelando aqui as suas bases, ou as bases, passamos a trabalhar com os expoentes, ou seja, ficamos com y igual a nx, ou xn, se você quiser. Mas só para ficar logo dentro dos conformes, vamos usar quem? O quem é quem agora? Quem é y? É o logaritmo de b elevado a n na a, que é igual, quem é n? Vai permanecer o n, vezes x. Quem é o nosso x? É o logaritmo de b na base a. E aí, senhores, nós temos nada mais, nada menos, uma pequena prova que o logaritmo de b elevado ao n na base a é igual a n vezes o log de b na referida base a. Senhores, vamos aqui agora a uma, pode-se dizer, decorrência da propriedade anterior. Um logaritmo cuja base é uma potência, ou seja, o logaritmo de b na base a elevado a c. A base do logaritmo é uma potência. Isso é igual a 1 elevado a c, desculpa, 1 sobre c, vezes o log de b na a. Ou seja, esse c você o traz aqui para como denominador em produto do log. Subtentes que aqui for só b, nós temos expoente 1, vamos trazê-lo, antecipar o símbolo do log da propriedade anterior. Bom, senhores, aí então é a considerada logaritmo com a base sendo ou havendo uma potência. Ficamos então com o logaritmo de b na base a elevado a c, sendo igual a 1 sobre o c vezes o log de b na a. Vamos então a fazer umas aplicaçõezinhas. Logaritmo de 7 na base 5 ao cubo. Senhores, vamos trazer esses 3 a denominador
do produto do log, e aqui subtende-se que é 1, né? Então, ficamos com quem, ó? 1/3 vezes o log de 7 na base 5. Não temos condições de ir à frente, assim fica. Se temos o logaritmo de 3 na base 3 ao quadrado, vamos aplicar a mesma situação. Subtende-se que aqui é um expoente 1, sobre, vem o 2 lá. Fica 1/2 vezes o log de 3 na 3. Aqui dá para a gente ir à frente, né, gente? Que já que o log de 3 na 3 é uma decorrência de definição que vale 1. Então, ficamos com 1/2 vezes 1. E 1/2 vezes 1 é 1/2. Ou seja, o logaritmo de 3 na base 3 ao quadrado equivale a 1/2. Senhores, e o logaritmo de 3 elevado a 7 na base 3 ao quadrado? Olha só, o 7 vai vir com uma propriedade anterior e o 2 também. Ou seja, vai ficando como? Ou fica com 7 sobre o 2, que multiplica log de 3 na 3. Então, a passagem seguinte, log de 3 na 3 é 1. Né? E se log de 3 na 3 é 1, 7/2 vezes 1 é o próprio 7/2. Então, senhores, aí uma pequena ideia do logaritmo em que a base é uma potência. Senhores, a prova dessa propriedade é bem parecida com a anterior. Vamos considerar os logaritmos a seguir e usar a definição dos respectivos logaritmos. Ou seja, o primeiro deles, vamos considerar o logaritmo de b na a, denominado de y. Aplicando a definição, ficamos com a elevado ao y igual a b. Se tiver dificuldade de ver isso, procure assistir o vídeo anterior que está bem detalhadozinho. Bom, o segundo, vamos denominar logaritmo de b na base a elevado a c igual a x. Denominando esse logaritmo de x, aplicando a definição, ó, a elevado ao c a x igual a b. Senhores, vamos usar ou substituir a condição 1, ou essa condição de a elevado a y igual a b, na situação 2. A 2 nós temos que a elevado a c vezes x é igual a b. Substituindo o valor do b, né, que é a elevado a y, vamos ficando assim. A elevado a c vezes x igual a elevado a y. Repetimos que é o valor da 1. E aí, senhores, bases iguais, cancelamos. Podemos citar que c vezes o x é igual ao y. Isolando o x, né, que é a nossa meta, podemos dizer que x é quem? É o y sobre c. Em outras palavras, para a gente já ir chamando a situação do logaritmo, da propriedade, ficamos com 1 sobre c, né, vezes y. E aí, usando, senhores, o valor do y, né, ficamos a depender de log de b na base AC, que é o x, né, é o nosso x, igual a 1 sobre o c vezes o valor do y, que é o log de b na base A. Então, senhores, aí uma pequena amostragem ou prova que essa propriedade é verdade. Senhores, vamos aqui uma pequena passagem, uma lembrada sobre os cologaritmos, ou seja, um cologaritmo de b na base A. O A sendo o número ou a base do colog, que é praticamente o mesmo do log, suas condições de existência, ser real maior do que 0, diferente de 1, e o B, o número do colog ou então do logaritmo, é um real positivo. Então, senhores, o cologaritmo de B na base A, nada mais, nada menos, é o oposto, só põe esse sinalzão aqui, ó, é o oposto do log de B na A. Você muda o sinal, simplesmente, se temos que o colog de B na A, se precisarmos dele, você tira o có e joga um sinalzão negativo aqui. E acabou. Ou seja, cologaritmo de 8 na base 2. Podemos trabalhar com esse cologaritmo valendo quem? Menos o log de 8 na 2. Podemos ir em frente? Podemos. Dá para a gente operar esse 8, né? Fatorá-lo em relação ao 2, ficamos com menos logaritmo
de 2 ao cubo na 2. Aplicando a propriedadezinha da potência, né? Ficamos então com 3, menos 3 vezes o log de 2 na 2. E aí, novamente, né, gente, o log de 2 na 2 é o 1, né? Velha propriedade de decorrência de definição. E o menos 3 vezes 1 é o próprio menos 3. Ou seja, o cologaritmo de 8 na base 2 tem por valor numérico o menos 3. Senhores, outro exemplo de cologaritmo. Cologaritmo de 625 na base 5. Gente, vamos fatorar o 625. Ok? Então, vamos ficando, a princípio, vamos transformar o cologaritmo no oposto do log. Ficamos com menos o log de 625. Agora sim, vamos fatorar o 625. É 5 a quarta. Continua na base 5. A base continua do colog para o oposto do log. Bom, gente, fazendo aqui a propriedade da potência, né, do expoente, vamos trazer o 4 antecipar o log, vai ficando negativo, menos 4 vezes o log de 5 na 5. Log de 5 na 5 é o velho 1, e menos 4 vezes 1 é o menos 4. Cologaritmo de 625 na 5, podemos trabalhar com ele valendo o real menos 4. E o cologaritmo, senhores, de 1 centésimo, em outras palavras, 0,01. Subtende-se, não vem expressa a base, subtende-se que você tem um cologaritmo de base 10. Transformado ao oposto, vai ficando na condição, um alertazinho aí, cologaritmo de 0,01 ou 1 centésimo. Se a base não vem expressa, você trabalha ou deve trabalhar com base 10. Um detalhezinho também do cologaritmo em que o número é igual à base, né? Você pode trabalhar já de vez, que é o menos o log de A na A. Em outras palavras, se você quiser antecipar logo, pode até trabalhar com esse valor, sendo quem? O colog de A na A. É o oposto do 1, ou seja, no caso, o menos 1. Então, gente, vamos retornar aqui acima, vai ficando a escrita fracionária de 1 centésimo, é o 1 sobre 100, jogando esse 1, ou melhor, esse 100 a numerador, podemos dizer que 1 centésimo é 10 elevado ao menos 2. Vamos agora aplicar a propriedade do expoente, o da potência, vamos trazer o menos 2 antecipar o log. Cuidado, hein? Já temos o menos 2 lá, então vai ficar quem? Menos 2. Vezes o que ficou, log de 10 na 10. Ora, quem é log de 10 na 10, senhores? É 1, né? E menos 2, ficamos a valer 2. Olha essa passagem do jogo dessa sinalização. E 2 vezes 1, senhores, é o 2. Então, cologaritmo de 1 centésimo, né? O cologaritmo de 1 centésimo na 10, tem valor numérico 2. Senhores, vamos aos logaritmos naturais ou neperianos. Os logaritmos naturais ou neperianos são os que têm a base E. Esse é um número irracional, que é alguma das suas partes, podemos usá-lo sendo 2 vezes 7, 1, 8, 3, etc. Assim como o π, o E é um irracional bastante conhecido. Se representamos os neperianos, os logaritmos neperianos, na chamada base E, por Ln, L minúsculo, N de x, ou um L maiúsculo simplesmente de x. São símbolos que usamos para representar um logaritmo neperiano x. Os logaritmos neperianos devem seu nome ao seu descobridor John Napier, e foram os primeiros a ser usados ou utilizados. Os logaritmos neperianos de x, repetimos aqui o reforço, se temos Ln de x, se você for escrever na forma normal do logaritmo, podemos dizer que você escreve o log de x na base E. Quando você escreve assim, fica subentendido que a base do logaritmo está em E. Então, o logaritmo neperiano de x, nada mais, nada menos, é a potência que se deve elevar o E para se obter esse x. Em outras palavras, o logaritmo de n, em símbolos, né? O logaritmo neperiano de x é igual a E, se somente se o E elevado ao y, conforme a nossa definição de logaritmos, é igual a x.
Senhores, há uma aplicação sobre esses logaritmos. Por exemplo, logaritmo neperiano de 1. Vamos denominá-lo aqui de y, por exemplo. Então, vamos aplicar a definição. Vai ficar quem? Ó, e elevado a y igual a 1. Para a igualdade das bases, quem é 1 na base e? Podemos dizer que é o e elevado a 0. Cancelamos as bases, né? E ao cancelarmos as bases, o nosso y é igual a 0. Mas quem é o nosso y, senhores, é o logaritmo neperiano de 1. Então, o logaritmo neperiano de 1 é igual a 0. Senhores, um outro exemplo. Logaritmo neperiano do próprio e, da própria base. Então, aqui, mais uma vez, vamos chamá-lo de y. Aplicando a definição, ficamos com e elevado a y igual a e. Ora, as bases já são iguais. Arranjando aqui um expoente para esse e, que é o nosso 1, podemos aqui, então, dizer que ficamos com e elevado a y igual a e elevado a 1. Cancelamento das bases. E aí, senhores, podemos dizer que o y é igual a 1. Mas quem é y? É o logaritmo neperiano de e. É o logaritmo neperiano de e. Ou seja, podemos então dizer que esse logaritmo neperiano de e, ou do próprio e, é 1. Já que as suas bases ficariam aqui iguais, né? O logaritmo ficaria na base e, e o número do logaritmo já é e. Senhores, o logaritmo de e elevado ao 6. Logaritmo neperiano de e elevado a 6. Propriedadezinha. Vamos chamar aqui a condição do tombo, né? A propriedade do expoente, ó. Ele vem também em produto, no caso o expoente, antecipar o log, no caso o ln, e ficamos com 6 vezes logaritmo neperiano de e. Mas quem é o logaritmo neperiano de e, senhores? O logaritmo neperiano de e é 1. E aí ficamos a depender de 6 vezes 1, e aí então chegamos ao 6. Ou seja, o logaritmo neperiano de e elevado a 6 é igual a 6. Desculpe, tem uma falhazinha aqui, é 6, né? Logaritmo neperiano de e elevado a 6 é o próprio expoente 6. Senhores, deixamos a seguir essas 9 questõezinhas sobre a propriedade, o uso dessas propriedades de potência, inclusive aqui as suas respostas, esperamos que estejam corretas. E no mais, gente, uma pequena reportagem aqui sobre o nosso turismo em Cascavel, nossa feira de São Bento, em geral são realizadas aos sábados. É uma grande feira na nossa região. No mais, gente, bons estudos, um abraço e até a próxima.